Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Boa noite. Vamos à palavra. E ela tem tudo a ver com cada um de nós, com certeza. Sempre tem, é a palavra do Senhor. E não é à toa, eu não escolho, eu vou pregar tal coisa hoje, porque não. Deus coloca no coração e a gente tem que receber, irmão. A palavra, ela é uma espada de dois gumes que entra a ponto de dividir juntas e medulas. Então, quando a palavra vem, a espada entra, não tem como não doer. Uma espada que entra, não entra cortando. Mas essa espada é a espada do Senhor. Se ela nos corta, ela provoca uma ferida, talvez, um machucado, mas que é um machucado para nos sarar, para nos curar. Louvado seja o Senhor por isso, pela sua palavra e pelo cuidado que Ele tem conosco. A mensagem desta noite é santo pela metade. Já viu falar em santo pela metade? É meio santo, mas não é todo. Se encontra em segundo livro de Crônicas, capítulo 25, no versículo 2. Então somente este versículo. Segundo Crônicas 25, verso 2. Segundo livro de Crônicas 25, o capítulo 2 é o versículo. Amém, igreja? Amém. Todo mundo já achou? Ouça bem, é um versículo pequeno, mas de um significado profundo. Dele saiu toda a mensagem para hoje. Fez o que era reto perante o Senhor, porém não com inteireza de coração. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te somos gratos por mais uma vez estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, através de Teu Santo Espírito, venha, Paizinho, me usar a pregar a semente boa que vem do Teu coração, e que cada coração nesta noite, neste momento, seja um terreno fértil, onde esta palavra venha a ser plantada, esta semente venha a ser plantada, e que ela venha a germinar, Senhor, e a dar os seus frutos no tempo certo, conforme a Tua vontade. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O título já diz tudo. Santo pela metade. Pode? Santo pela metade? Às vezes eu ouço dizer, isso aqui está bem certinho. Ora, ou está certo ou está errado. Bem certinho, isso está meio errado. Está meio errado? Isso é uma meia verdade. Não existe meia verdade. Como também não existe meia mentira. Ou é mentira ou é verdade. São dois extremos, não tem meio termo.
Santo é a mesma coisa. É santo ou não é? Aqui nós vemos que o personagem, ele fez o que era reto perante o Senhor. Não é interessante fazer o que é reto perante o Senhor? Quantas vezes nós fazemos o que é reto perante o Senhor? O problema é na segunda parte, que diz: ele fez o que era reto perante o Senhor, porém não com inteireza de coração. E aí isso nos leva a uma reflexão, de que adianta apenas fazer o que é reto perante o Senhor, se o nosso coração não está por inteiro naquilo que fazemos. Esta é a pergunta que nós fazemos nesse começo de mensagem. Reto, mas não muito. Dá para imaginar? Uma linha reta, mas não muito. Então ela não é reta, ela é uma linha torta. Concorda comigo? Reto, mas não muito. Fiel pela metade, santo pela metade. Uma situação, de certa forma, muito cômoda. É a situação de muitos membros hoje nas igrejas. Por quê? Ele faz o que agrada a Deus, mas não com inteireza de coração. Que coisa, né? Muita gente que a gente conhece, e às vezes a gente mesmo, faz o que é reto perante o Senhor, mas não com inteireza de coração. Vir para o culto, por exemplo. Perante o Senhor é reto, é certo, vir para o culto, mas o nosso coração muitas vezes não está aqui. Nesse exemplo aqui já fez o que era reto, mas não com inteireza de coração. O corpo está lá presente, mas o coração não está, a mente está lá não sei aonde. Então, de que adianta? É uma situação muito cômoda. Fica com o pé na igreja, salva a aparência, mas fica com o outro pé no mundo. Ou seja, ele faz o que ele quer. Salva a aparência, amém? Para todos os efeitos, está ali, mas o outro pé está lá no mundo. Só que essa postura de um pé cá e um pé lá, fiel pela metade, santo pela metade, ela acaba se revelando, irmãos, um desastre, como foi a vida deste personagem. Quem é esse personagem? Amazias. Hoje nós vamos analisar 3 episódios da vida de Amazias, para refletirmos sobre o desastre que é uma santidade pela metade. Estes 3 episódios, eles podem ser expressos por 2 verbos. Os verbos são consultar e obedecer. 2 verbos. Os 3 episódios vão ser analisados sob o ângulo desses 2 verbos, consultar e obedecer. Só que varia é o uso dos verbos, conforme nós iremos ver. O primeiro estágio do santo pela metade, consulta e obedece. Interessante, ele consulta e obedece. Segundo Crônicas 25, os versos 3 e 4. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, e nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Como é que dizia a lei? Que os filhos não seriam mortos por causa dos pais. Vamos ver o que ele fez. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, aí no verso 3 você me acompanha, matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei. Ele obedeceu à lei, matou os pais,
mas não matou os filhos, que os filhos não tinham culpa, então ele não matou os filhos. Alguém dirá assim: que atitude brutal! Mataram o pai dele, e quando ele assume, a primeira coisa que faz é se vingar. Por que ele não perdoou? Pode ser a pergunta que você se faz agora. Ele poderia ter perdoado as pessoas que mataram o pai dele, mas alto lá. Esse pensamento é um pensamento nosso hoje. Por quê? Porque nós já conhecemos o Senhor Jesus. Ele já veio e já nos ensinou que nós devemos perdoar os nossos inimigos. Por isso nós pensamos assim. Mas Amazias viveu muitos anos antes de Cristo. Então esse ensinamento com relação ao perdão, ele não conhecia. Ele conhecia a lei, e a lei dizia que ele podia matar os assassinos dos seus pais. Ele não podia matar os filhos, porque os filhos não seriam mortos por culpa dos pais. Então ele agiu estritamente dentro da lei. Ele não estava contra a lei. O irmão entendeu? A história do perdão só viria muitos anos depois. Jesus foi quem trouxe este ensinamento. Ele é um hebreu. Ele foi criado na lei chamada lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Era esta a lei que prevalecia. Se alguém me tirar um dedo, eu tenho o direito de tirar o dedo daquela pessoa. Eu não posso tirar 2 dedos, nem 3, nem quebrar um dente. Mas se eu perdi um dedo, eu tenho o direito de tirar um dedo do outro. Se ele furou um olho meu, eu tenho o direito de furar um olho dele. Era olho por olho, dente por dente. Era assim. E essa lei, ela é muito anterior, inclusive, a Moisés. Esta lei já é do tempo de Abraão, já existia. Era uma lei que, não sei nem quem é esse Talião, mas que ela ficou conhecida por lei de Talião. Ninguém sabe quem é Talião, mas era a lei que vigorava. Então, ele matou os amonitas, ele matou os moabitas que haviam assassinado o seu pai, porém ele poupou os filhos dos inimigos, cumprindo a lei, como diz em Deuteronômio 24:16. Vamos para a palavra? Deuteronômio 24:16. Diz: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, e nem os filhos em lugar dos pais, cada qual será morto pelo seu pecado. Está na lei, está lá em Deuteronômio, amém? Mostramos na palavra. Ele mata os assassinos e deixa os seus filhos. Ele começa bem o seu reinado, não é? Começa fácil, cumprindo a lei. Foi ver o que a lei dizia algo, e ele começou cumprindo a lei. Parece com aquele crente que inicia a carreira cristã. As coisas que a Bíblia diz e que agradam a ele, ele vai cumprindo. Percebeu? Se converteu. Vai lendo coisa ali, é bênção? Aleluia, glória a Deus. Eu vou ser abençoado? Eu quero. Abre a mão para receber a chave da vitória. Isso está legal. Mas quando começa a dizer, para alcançar essa bênção tem que fazer isso, aí já começa, você tem que ir mudando. Você precisa se permitir que o Espírito Santo mude você. As coisas antigas já se passaram. Se você adulterava, você não pode mais adulterar. Se você bebia, você não pode mais beber. Se você andava seminu, agora você não pode andar expondo o seu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Então aí começa a inquietar, porque nós sabemos que a conversão, ela é um ato, mas essa questão da nova criatura é um processo. Eu aceito Jesus, é um ato, amém, aceitei. Agora vai começar um longo processo na minha vida, que é esse que todo dia a gente está errando, e todo dia a graça do Senhor se renova, a misericórdia se renova e nos alcança. Por isso nós não somos consumidos, mas é um processo. Mas o Amazias parece aquele crente,
vai lendo as coisas da Bíblia, o que agrada ele vai fazendo, o que não agrada ele vai deixando de lado. Não, isso aqui ainda não, para aí, não. O dízimo, que conversa. Eu dar o meu dinheiro para pastor? Ah, donada. Muito bem, assim é fácil. Obedecer no início, irmãos, é agradável. Obedecer quando aquilo que nós temos que obedecer bate com o nosso ponto de vista também é fácil. Bateu, eu concordo com isso, eu vou obedecer porque eu aceito. É fácil quando bate com o meu ponto de vista. Olha, há um tipo de crente que é assim, obedece naquilo que lhe agrada. Vocês já viram? Ele tem dois tipos de conversa. Uma é assim, quando lhe interessa. Ah, a Bíblia diz que isso. Quando lhe interessa. Mas quando não interessa, ele diz: bem, a Bíblia diz assim, mas eu acho que, na minha interpretação, eu acho que o que quer dizer aqui, você conhece? Eu conheço. Se bateu com o ponto de vista, mas a Bíblia diz assim. Mas se não bateu, na Bíblia tá, mas eu acho que é um problema de tradução aqui. Isso aqui só se aplica naquela época, né, para aquela determinada situação. Não é bem o nosso caso. Tem até alguns casos que realmente. Mas entenda bem, eu estou citando o exemplo quando a pessoa se segura nisso aí, né, para moldar a Bíblia à sua vontade e não moldar a sua vontade à Bíblia. Quando não interessa, né, ele diz: eu acho que... E é engraçado, irmãos, como as pessoas acham quando a Bíblia não coincide com aquilo que lhes satisfaz e pensam: se a Bíblia sempre me apoiasse, então eu sempre consultaria e sempre obedeceria. Mas tem tanta coisa que não bate com o meu modo de pensar. Eu vou consultar só para me irritar, só para me chatear, só para descobrir que a Bíblia está dizendo diferente do que eu penso. E aqui está um estágio dessa pessoa, como o Amazias começou, que é o quê? Consulta e obedece quando lhe agrada. O que a lei de Moisés, que rege a minha vida, diz: matar os pais e poupar os filhos, ótimo, ele fez isso, ele fez conforme está na lei. O santo pela metade é o que obedece naquilo que lhe é conveniente. Você já começa a ver agora o perfil de alguém que é santo pela metade. Ele obedece naquilo que lhe é conveniente, que extrai da Bíblia só o que lhe é agradável. É uma das características do santo pela metade. Promessas, ótimo. Conforto, ótimo. Esperanças, excelente. Compromisso, mudou o assunto. Consagração, dedicação, envolvimento, despreendimento, já não é isto que eu estava pensando. Compromisso. E como o mercado evangélico, irmãos, ele é muito amplo, ele parece um supermercado, tem de tudo, as prateleiras estão cheias, tem tudo que as pessoas estão procurando. As pessoas vão não atrás da palavra de Deus, mas atrás do eco do seu coração. O que é dele que está sendo ecoado lá fora. Eu vou atrás do eco do meu coração. Se ecoou o meu coração, eu vou atrás. Se não ecoou, então não é de Deus, isso não me agrada, não tem unção, essa igreja não sei, falta alguma coisa, eu vou atrás do eco do meu coração. E a gente começa a entender por que tem tanta rotatividade nas igrejas. As pessoas até querem, mas elas ficam procurando o eco dos seus corações, uma palavra que lhes seja conveniente, adequada. Se eu não quero deixar de fumar,
E na igreja que eu estou indo, o pastor, não sei por que, fica dando carapuça, né? Falando que eu não devo fumar. Às vezes o pastor nem sabe que a pessoa fuma. E o Espírito Santo está mandando ele dizer. Nós tivemos um presidente que mostrava lá a mão, você lembra? Com 5 dedos aqui. E eram 5 alvos que ele tinha para o governo dele. Porque o que eram aqueles 5 alvos que ele apontava para o povo? Era a campanha dele, apoiada em 5 alvos, era a mão aberta. Eram as coisas que o povo queria ouvir: estabilidade, segurança, desenvolvimento, emprego, saúde. Quem não quer um presidente que fale essas coisas que o povo quer? Vamos ver o que é? Estabilidade, todo mundo quer estar estável na vida, no emprego. Segurança, que é o problema hoje grande, da insegurança, da violência. O desenvolvimento, quem não quer? Todo mundo quer o desenvolvimento. Emprego, quem não quer o emprego? Não, vou gerar tantos mil empregos. Saúde, cuidar da saúde. 5 pontos, 5 alvos. Se elegeu. Ele estava prometendo as coisas que o povo queria ouvir. Entendeu? Ele se elegeu porque ele prometeu as coisas que o povo queria ouvir. Irmão, enquanto a palavra de Deus foi um eco no coração de Amazias, ele estava interessado. Este é o santo pela metade. Diga as coisas que eu quero ouvir, coisas boas. Não me diga coisas ruins que eu não quero ouvir. Só me diga coisas boas. Como o mercado evangélico está com as prateleiras cheias de vários produtos, se encontra. Quem não quer ver igreja vazia, começa a pregar o que o povo quer ouvir. Mas quem prega o que Deus manda, tem igreja vazia. Porque não são todos que ficam para ouvir. A plateia que ouvia Jesus disse a ele: duras são estas palavras, quem as poderá suportar? E foram embora. E ele ficou sozinho com os 12. Diga as coisas que eu quero ouvir, coisas boas. Eu quero ouvir alguma coisa boa. Então, por favor, vamos usar a Bíblia como uma caixinha de promessa. Uma caixinha de promessa. O pastor lá com a caixinha de promessa, só tem promessa ali, os cartãozinhos, só com as promessas. Aí ele vai, tira uma promessa. Irmã Edgleide, vamos ver o que a palavra de Deus tem para você na caixinha de promessa. Aí tira lá: você vai ser abençoada. Vou ser abençoado. Vamos aqui, o irmão João, o que é que tem na palavra para você? Outra promessa. É só coisa boa, irmão. A pregação inteira tirando bênção e bênção para a Dalmira, para a irmã Ana, para a Catiúcia. Vou tirar uma boa aqui. Só sai coisa boa da caixinha de promessa. Não tem como desagradar as pessoas, irmão. Eu trago uma caixinha de promessa para cá e vou fazer sucesso aqui. Vou encher a igreja. Vou só profetizar coisa boa. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele disse isso. Ele não disse: no mundo vocês só vão ter coisa boa, não. Mas a gente se engana. Muita gente se engana. Só quer ouvir coisa boa. Fecha os olhos, me dá uma promessa, mas não me traga nenhuma exortação. Este é o santo pela metade. Consulta e obedece, mas obedece porque lhe é conveniente. Este é o primeiro estágio e passamos para o segundo estágio. É interessante, ele não consulta, mas obedece. Primeiro ele consulta e obedece. No segundo, não consulta, mas obedece. Como é isso? Vamos ler 2 Crônicas 25, os versos 5 e 6, na sequência. Amazias congregou a Judá e o pôs segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. No verso 6, também tomou de Israel a soldo o pagamento, contratou para pagar ele,
tomou lá de Israel 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Vamos entender isso aqui. Ele era rei de Judá. Eles haviam se separado. O reino estava dividido, separou em Judá e Israel. Ele era rei de Judá. E ele precisava de guerreiros, não tinha o suficiente. Então ele teve que contratar mercenários de Israel. Mas vamos entender bem. O norte, Israel, nesse momento era apóstata. Haviam abandonado os caminhos do Senhor. Judá mantinha o remanescente que ainda era fiel a Deus. Ele contratou 100.000 mercenários israelitas do meio do povo de Israel, que eram apóstatas. Mas ele não consultou a Deus para contratar esses mercenários. Ele não consultou, que eles eram fiéis a Deus, mas os outros já não eram mais. E ele precisava consultar para saber se aquela aliança, se ela era do agrado do Senhor. Ele não consultou para saber se valia a pena. Ele simplesmente achou que deveria fazer a aliança e foi cumpri-la. Como existe gente intempestiva, gente que faz as coisas que lhe dão na telha, gente que age, que não pensa e depois pede a Deus para abençoar. Deus, eu não te consultei, eu fiz, agora abençoa essa porcaria que eu fiz. Em outras palavras, é isso que ele acaba dizendo. Eu já fiz, agora me ajuda. Hoje nós conversávamos de manhã sobre isso. A pessoa que, eu não tenho dinheiro, mas pela fé eu fui lá e troquei o carro. Deus me abençoa, pela fé, né? Tudo é possível ao que crê. Mas eu não tenho salário, não tenho emprego que me possibilite pagar R$1.000 de prestação. Se eu ganho 500 por mês. Não, mas pela fé, tudo é possível ao que crê. Mas Deus ajuda os irresponsáveis. Gente intempestiva que age pelo que lhe dá na telha, não consulta a Deus e depois pede para Deus abençoar. É assim. Primeiro a gente faz e depois a gente pede a Deus para abençoar os planos. Senhor, me abençoa nisso que eu fiz. Foi o que Amazias fez. Nos versos 7 ao 10, vamos ler. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel. Um homem de Deus, veio e disse para ele, ele não consultou. O homem de Deus veio mandado por quem? Se era de Deus, veio mandado por Deus. E disse: rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e ser forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Amém? Vamos até o 10, né? Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que eu já dei às tropas de Israel? Ele já havia pago. Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que voltassem para casa. Mandou eles embora, irmãos. Pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Olha a situação. Não consultou, fez o acordo, pagou, mas na hora que Deus disse desfaz, ele obedeceu. Não é interessante? Segundo estágio, não consulta, mas obedece. Mas olha a consequência. Os outros, mesmo tendo recebido o dinheiro, sem guerrear, sem fazer nada, voltaram com ódio dele, porque eles queriam ir para a guerra. Eles não se conformaram
em voltar com o dinheiro. Eles queriam ir para a guerra. Acendeu-se a ira deles. Ficou claro para você? Chamou a minha atenção isso. Você percebeu que a preocupação aqui de Amazias, num primeiro momento, que não é com o que Deus está dizendo, mas com o dinheiro que ele havia dado aos mercenários? O que eu vou fazer do dinheiro que eu já dei? Gente, Deus tinha mandado o homem de Deus dizer para ele que ele não fizesse aquilo, mas ele se preocupou primeiro com o dinheiro que já tinha dado. E veio a resposta: Deus tem muito mais para te dar do que você gastou com eles. Importa obedecer, irmão. Não faz mal que você tenha prejuízo aqui, Deus te compensa lá adiante. Faça a vontade de Deus, siga aquilo que Deus está te mandando. Primeiro consulta, não faça como Amazias, que não consultou. Ele acabou obedecendo. E aqui também está o retrato do fiel pela metade, do santo pela metade. O santo pela metade sempre tem esta pergunta: o que é que eu ganho com isso? O que eu vou levar com isso? Qual é o meu lucro? O que é que essa igreja tem para me oferecer? O que é que a igreja pode fazer por mim? Os israelitas ficaram indignados com os judeus porque foram dispensados. Vocês já viram as promessas que se fazem por aí em nome de Deus? Promessas que Deus nunca fez, mas a gente que faz. Aqueles que fazem essas promessas estupendas têm o auditório lotado, irmãos. Lotam as plateias e o inferno também. Lotam as plateias e o inferno também. Vocês querem esvaziar uma igreja? Vocês querem ver os crentes sumirem? Preguem sobre santidade, sobre abandono do pecado, sobre vida santa, sobre compromisso. Falem sobre fidelidade nos dízimos e nas ofertas, e vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês querem ver a igreja cheia? Ofereçam saúde, resolução fácil e imediata dos problemas, cura, riqueza. Aqui está o retrato do santo pela metade. Ele quer vantagem, ele se preocupa com o que ganha e com o que perde. Ele é intempestivo, ele toma suas próprias decisões, ele não consulta, e quando é confrontado, bom, pelo menos ele tem uma atitude honesta, ele obedece. Mas é desagradável, irmão, precisar ser confrontado. Eu sempre digo para as minhas filhas: você não quer que eu reclame de você? Não faça aquilo que você sabe que vai provocar uma reclamação. Se você não gosta de ser chamada a atenção, por que você faz? O pastor Bonifácio tem uma frase que eu nunca esqueci. Ele diz ainda, né? Meu pai gosta de mim porque eu faço as coisas que meu pai gosta. Se eu faço as coisas que meu pai gosta, ele vai se agradar de mim. É desagradável precisar ser confrontado. Será que a pessoa não sabe o que deve fazer e o que não deve fazer? Você está errado. Isso é uma coisa que um conselheiro nunca diz, mas às vezes tem que dizer: você está errado. Presume-se que uma pessoa que tem o Espírito Santo, que uma pessoa que é madura, que é equilibrada, pudesse saber o que fazer e o que não fazer. Mas é o homem que só obedece quando é confrontado. Dura esta palavra. Só obedece depois que leva a chamada do Senhor. Quantos estão hoje fazendo isso? Hoje eu conversava com uma pessoa e eu estou vendo já ele aqui pelos olhos da fé. E ele me deu a entender isso, que ele está passando por uma série de tribulação, está sendo confrontado e está já se dobrando. Eu vi hoje a glória de Deus naquela conversa que eu tive com essa pessoa. E a mulher está perseverando. Aleluia, tem que confiar no Senhor. Então, o primeiro consulta e obedece. O segundo não consulta, mas obedece quando é confrontado. E o terceiro e o último estágio não consulta
não obedece e ainda reage quando é confrontado. Vou repetir: não consulta, não obedece e reage quando é confrontado. É o último estágio do santo pela metade. Vamos ver o 14 e 16 de 2 Crônicas 25. Vindo Amazias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, porque teríamos de ferir-te. Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não destes ouvidos ao meu conselho. Que coisa triste, irmãos. O santo pela metade um dia acaba tirando a máscara. Irmãos, ele luta contra um povo que crê naqueles deuses, derrota aquele povo, aqueles deuses não fizeram nada e depois os traz para adorá-los e ainda se torna arrogante. No 17 ao 19, então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Desafiou o outro para a guerra, irmão. Desafiou o rei de Israel para guerrear com ele por nada. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá a tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que feri os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fique em casa. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá comigo? Fique em casa, não vem te meter comigo não, você vai morrer se você vier brigar comigo. E agora ele é corrigido pelo rei apóstata de Israel. Que coisa triste, meus irmãos, quando o padrão de um membro de igreja é inferior ao padrão de alguém de fora da igreja. Já pensou nisso? O rei ímpio chamou a atenção do rei do povo de Deus. E é muito triste quando nós temos que passar por isso, de chegar um ímpio e dizer para nós que somos crentes que a nossa atitude está errada, que crente não age desse jeito. Mas todas as vezes que se vive sem consultar, que não se obedece, e todas as vezes que se endurece o coração, o padrão de quem conhece e despreza está sendo inferior ao padrão de um apóstata, de um que abandonou a crença, rejeitou a correção. Que coisa triste. E o profeta disse: Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isto e não destes ouvidos ao meu conselho. E eis o que lemos no versículo 27, o final da história do nosso personagem de hoje. Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, ele seguia e apostatou. Depois que deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Olha o final dele. E ele fugiu para Laques, porém enviaram após ele homens até Laques e o mataram ali. O fim de Amazias está aqui, depois que deixou de seguir ao Senhor. Irmãos, endurecer, deixar de ouvir, rejeitar a correção é destruir-se. Mas deixemos Amazias e vejamos-nos aqui neste espelho.
O santo pela metade é um desastrado. Ele está enganando a família, ele está enganando a comunidade, ele está enganando o seu próprio coração, porque ele passa a imagem de um bom moço. É alguém que está na igreja, que canta, que ora, que se envolve, que tem cargos, que tem um programa de vida, porém obedece à palavra de Deus apenas naquilo que lhe é útil. Porém, quando ela lhe corrige, ele a deixa de lado. E quando alguém insiste em corrigi-lo, ele se indigna, fica indignado. E quando alguém o aperta, ele pula fora e vai para outro lugar. Ele quer, na verdade, uma vida cristã que se amolde aos desígnios do seu coração. Ele quer uma igreja que se ajuste a ele. Ele quer um sermão que se ajuste à sua concepção de vida. Ele quer confirmação e nunca correção. Ele quer um par de muletas, quer bengala, quer afago no seu ego e nunca um balizamento sobre como andar. Infelizmente, este é o santo pela metade. Você conhece alguém assim? Você, por acaso, será que não age assim também? Mas eu vou terminar falando do santo completo. Nós vimos o santo pela metade, mas nós temos pessoas que podem e que são santos completos. Filipenses capítulo 3, versos do 12 ao 14. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Não, ainda não alcancei. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o santo completo. O santo pela metade diz que as coisas se amoldem à minha visão. O santo completo é aquele que diz: eu estou em crescimento, eu quero melhorar, eu quero ser cada vez melhor. Por isso, eu vou amoldar a minha visão ao que diz na palavra do Senhor. Percebeu o contraste entre o santo pela metade e o santo completo? Amado irmão, amada irmã, esta é a mensagem que o Senhor me mandou entregar para você nessa noite. Você tem duas opções: levantar e ir embora, sair me xingando e procurar, quem sabe, outra igreja para congregar. Ou você pode receber a palavra em seu coração e dizer: eu não quero ser, Senhor, um santo apenas pela metade. Eu quero ser um santo completo. Eu quero amoldar a minha visão e a minha vida à tua palavra e à tua vontade. Ajuda-me, Senhor, pois quero poder contemplar a tua face todos os dias da minha vida. Irmãos, Deus diz para nós: sede santos, porque eu sou santo. O processo de santificação é um processo contínuo que nós devemos buscar a cada dia. Um dia, eu creio, a Bíblia diz isso, e eu creio no que a Bíblia diz: Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Ele vem sim, ele vem buscar um povo obediente, ele vem buscar um povo santo, e eu quero estar no meio desse povo. Eu quero encontrar um por um dos amados irmãos
nessa subida maravilhosa para esse encontro com Jesus. Que Deus nos ajude a cada dia a buscarmos ser santos, porque Ele é santo. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Por ter manchado teu altar, eu me arrependo. Envergonhado teu nome, me arrependo. Por impedir o teu fluir e por negociar a tua unção, me sinto tão arrependido. Vem lavar os meus vestidos, restaurar a minha honra de ser servo e beijar teus pés, beijar teus pés, beijar. Me arrependo, me arrependo, me arrependo, me arrependo, eu me arrependo, me arrependo, me arrependo, me arrependo. Se você sente no seu coração agora o arrependimento da parte do Espírito Santo, uma necessidade de recomeçar, uma necessidade de chorar pelos seus erros, pelos seus defeitos, pelas suas falhas, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração agora e entenda que o Senhor é aquele que nos perdoa de todo o pecado. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E Jesus te ama, Ele morreu na cruz por você, Ele pensava em você lá naquela cruz. Portanto, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre de todo mal, livre de todo jugo, de todo peso, de todo pecado. Repita comigo agora: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga as minhas dívidas, as minhas transgressões, porque eu quero começar de novo hoje. E eu declaro que o Senhor é o Filho de Deus, que veio à terra, morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia, e que subiu em carne e está sentado à direita do Pai. Diga ao Senhor agora: eu me arrependo e quero uma nova vida a partir de agora. Seja livre, esteja livre, porque o Senhor recebeu o seu arrependimento e o Senhor te perdoa e te lava com o sangue dele agora. Seja livre, você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Amém. Programa Momentos com Jesus.